Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos ver para a gente isso, né? Glória a Deus, graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. Estamos ao vivo aí, aleluia, pela nossa página no Facebook. Que Deus venha abençoar a todos que estão nessa sintonia maravilhosa, que estão pela live no Facebook. Como é que eu faço, pastor, para entrar na live? Você vai entrar na sua conta no Face e vai colocar lá a Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus, ou @Virtude do Espírito AM, e entre na nossa página, curta, tornando-se um seguidor dela, e a graça de Deus se manifestará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos de palavra de Deus esta manhã. Eu quero que você compartilhe, você que está conosco. Aleluia. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Olha como esse versículo é forte e desafiador. Você nunca vai ver uma pessoa que prega um evangelho de justiça própria, um evangelho que estimula apenas um serviço corporal, um evangelho que incentiva apenas um esforço humano, mesmo se essa pessoa não tem entendimento de Jesus Cristo. Você nunca vai ver uma pessoa dessa, um pregador desse, pregando esse versículo, porque essa pessoa, ela acha que ela tem que cumprir os 10 mandamentos, quando ela deveria compreender que os 10 mandamentos já foram cumpridos por nós, mas não foi nós que cumprimos ele, foi Jesus Cristo. Jesus cumpriu por mim e por você. Aleluia. Ele cumpriu a lei para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. É o que diz em Romanos 8:3. E o que era que a lei exigia? Justiça. Essa justiça era o que? Santidade, perfeição. Santidade e perfeição, isso é a justiça. Você entende?
uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. E a lei exigia isso, que o homem fosse reto, íntegro, irrepreensível diante de Deus. A lei exigia isso do homem, que o homem fosse reto, santo e irrepreensível diante dele, diante de Deus. E só poderia receber favor quem desse isso. Quem desse essa exigência era favorecido por Deus com a salvação eterna. Aí entra a palavra aqui mesmo, né? No capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela lei todos pecaram. Pela lei não se apresentou um perfeito, um apto a salvar, um apto a ser favorecido por Deus pela lei. E é por isso que o versículo 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo, ninguém receberá o título de justo diante dele, confiando na obediência à lei. Você está entendendo isso? A lei exigia o quê? Retidão, perfeição. O homem ser santo pelo seu esforço. Ela só exigia. A lei foi dada por Deus, então era uma exigência de Deus, sem Deus interferir. A graça já é o oposto. A graça não exige santidade, retidão do homem. A graça dá ao homem santidade e retidão por intermédio da justiça de Deus dada a nós. Compreende isso? Se você compreender, você será bem-aventurado. Bem-aventurado será você. Aleluia. Então ele diz, lá em 2 Coríntios, no final do capítulo 5, pastor, versículo 21, se eu não me engano. 2 Coríntios 5, 21. Acho que é isso, 23. A Bíblia diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Presta atenção. O Pai fez de Jesus Cristo a oferta pelo meu e pelo seu pecado. Agora me diga uma coisa: quando fazer a oferta pelo meu e pelo seu pecado, torna você o quê? Pecador ainda? Se Deus, preste atenção que quem apresentou a oferta pelos meus e pelos seus pecados não foi homem, não foi meu pai terreno, não foi minha mãe e nem foi eu. Quem apresentou a oferta pelos meus e pelos seus pecados foi o próprio Senhor Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste. É isso que esse versículo está dizendo aqui. Deus, quem é Deus? Não é o Criador de todas as coisas? Não é o nosso Pai Celeste, em quem depositamos esperança e fé? Pois foi Ele que fez por mim e por você a oferta que nos justifica. Deus fez, 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, quer dizer, um cordeiro imaculado, Jesus Cristo, a oferta por todos os nossos pecados. Preste atenção. A oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, nós estando nele, na mentalidade do Espírito, não é estar dentro de uma igreja, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha aí, quer dizer, em Cristo o homem recebe a capacidade para se tornar a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus na terra. Nós temos que crer que somos. É pela fé que se recebe a justiça de Deus. O problema é que você está olhando para uma justiça própria. Eu vou traduzir essa justiça de Deus que nós somos.
O caráter de Deus está em nós, a perfeição de Deus está em nós, a santidade de Deus está em nós. Mas o problema é que nós estamos querendo acreditar na nossa própria santidade, na nossa própria retidão, e assim rejeitamos a retidão, a santidade, o novo caráter que Deus deu de si mesmo a nós. E quando não compreendemos isso, não importa quantos anos você tem na igreja, e nem quanto o seu tempo de oração ou de preço, você é uma pessoa sem resposta. Você entende? A lei é a antiga aliança, era a aliança da exigência, a aliança que exigia o homem por si mesmo, sozinho, ser perfeito com seu esforço, ser santo com seu esforço. Ninguém consegue. Aleluia. Ninguém consegue. Há um poder que opera em nós, anulando a natureza do pecado. O homem sozinho, tentando se apresentar santo, perfeito a Deus, ele não pode, sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa está viva dentro dele. É isso. Mas o homem que conhece a plenitude, a natureza pecaminosa é sepultada, e a natureza do Deus vivo se manifesta nesse homem. É por isso que esse homem vai frutificar. Aleluia. E hoje esses ensinamentos não são dados às igrejas. Quando existe alguém que tem esses ensinamentos, eles fazem eventos de ensinamento, cobram um preço, alto. Exatamente, eles fazem uma escola de líderes. E você paga tanto, parcelamos em 6 vezes para você. É vendida a palavra, quando deveria ser ministrada de graça, como é nessa obra. Você está entendendo isso? Essa é a verdade. Quando existe algum homem, conferencista, evangelista, missionário, que entende essas verdades, então ele diz: eu tenho verdades extraordinárias para a liderança, para transformar a comunidade de vocês, para transformar a igreja de vocês, para vocês verem as bênçãos se manifestar na igreja, o povo receber o poder de Deus. E eles dizem: vai ter uma conferência de líderes, e é tanto, e parcelamos em tantas vezes, e vai ser no São Paulo, no Rio de Janeiro, no Camboriú. É triste. E o povo amarga a derrota, porque o povo não sabe nem em que aliança está vivendo. A maioria se encontra numa mistura. A maioria. Em segundo lugar, outros estão na lei. E em terceiro lugar, existe um remanescente que entende a graça de Deus, a aliança da justiça de Deus dada ao homem. São esses os que veem, que têm vitória, resposta, os que têm a paz, os que não se conformam mais com o jugo de Satanás sobre eles, porque foram libertos, transformados pelo poder da justiça de Deus. Aleluia. Então ele disse aqui, portanto ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Olha só, daqui a pouco surgem os revoltosos que defendem a lei. Pois é precisamente por meio da lei, eles ignoram esse versículo, que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Olha o que aqui diz aí. A lei é exatamente isso, foi dada para que o homem compreenda que é pecador, que não pode ser salvo
pelo meio dos seus esforços. Porque a lei era uma demanda para o homem cumprir. Se não cumprisse, era declarado que ele era pecador. E ninguém cumpria a lei, ninguém pode cumprir. Por isso que Jesus disse: eu não vim quebrar a lei, não vim aboli-la, vim cumpri-la. Mas ele não veio cumprir para ele, porque ele não precisava de favor. Ele veio cumprir para mim e para você, para mim não viver mais pela lei. Você entende isso? Aleluia. Bendito é o Senhor. Aí as pessoas pregam: nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Olha que se resumia a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Cumpria toda a lei. Nós não temos capacidade para isso. E é por isso que somos salvos pela graça. Você está entendendo? Só quem amou o próximo como a si mesmo foi Jesus. Porque amar o próximo como a si mesmo é você dar a sua vida por outro. Pare com esse negócio de achar que você ama o próximo como a você mesmo. Você ama o próximo, mas não como a você mesmo. Você entende isso? Nós amamos o próximo, mas nós não amamos como a nós mesmos. Porque essa é a exigência mais alta de Deus para o homem ser salvo pelo seu esforço. Talvez você discorde disso. Então dá o seu gás para o vizinho que está sem gás e fique sem gás. Se você só tem o dinheiro para comprar uma botija de gás, é uma troca. E o seu e do vizinho acabou, compre para ele e fique sem gás. E você vai estar amando como a si mesmo. Porque amar como a si mesmo é você querer para o outro o que você queria para você. Se você vê alguém que está ali sofrendo a justiça da população porque roubou, e alguém está cacetando, está matando, vá lá, morra no lugar dele. Diga: mate a mim, não mate a ele, porque eu amo ele como a mim mesmo. Você está entendendo isso? Mas Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. Ele foi a propiciação, a oferta substituta. Amar o próximo como a si mesmo é você ser a oferta substituta no mal. Você entende? Então, nós temos que receber a justiça de Deus. Nós temos que viver pela justiça de Deus. Pare de achar que os seus méritos te faz destacado diante de Deus, que os teus méritos não te faz destacado coisa nenhuma. Pare de achar que é forte. Você é mais destacado diante de Deus porque o teu irmão é fraco. Conversa. Você não é mais destacado coisa nenhuma, porque a mesma justiça que ele deu a você, para ele ser justo aos olhos dele, ele deu também ao seu próximo, para ser justo aos olhos dele. Aqueles que confessam Jesus e buscam a ele com sinceridade e verdade. Aleluia. Então não adianta você querer viver pela lei. Não adianta. Não adianta você querer viver pela lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Abra lá para você ver uma coisa. A justiça de Deus, ela dá-se na minha vida pelo conhecimento de Jesus. Olha o que Paulo diz, em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 em diante. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo que era perda? A vida pela lei.
a vida pelos sacrifícios, a vida pelas cerimônias, a vida naquele entendimento ultrapassado de se relacionar com Deus. Aí ele disse: meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, para ele eram valores antes, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Aí ele diz mais no 9, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Você está entendendo? Paulo disse: não tendo por minha a justiça que procede da lei. Eu não quero me encontrar com Deus confiando na justiça que procede da lei. Paulo estava dizendo isso. Mas na justiça, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Paulo disse: é essa justiça que eu quero me apresentar diante dele. Pela justiça que é outorgada, que é entregue por Deus, dada por Deus a nós, por intermédio da fé. É isso. É quando o homem crê, compreende. Primeiro tem que compreender, porque você não pode ter fé no que você não conhece. A base da fé é o conhecimento. É por isso que ela vem pelo ouvir. Porque o que você ouve, você conhece, entende? Então você compreende o que é a justiça de Deus. Aí você decide se crê nela ou não. E o que é a justiça de Deus? É a santidade, é a retidão, é a perfeição, é o novo nascimento que Deus produziu no homem por intermédio da obra de Cristo Jesus. É isso. Aí ele diz aqui no versículo 21, Romanos 3, 21, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Olha aí, independente da lei. Então você não alcança essa justiça. Na verdade, você não alcança a justiça de Deus. Ela te alcança quando você crê. Ela alcança você. Independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Os profetas e a lei testemunharam a respeito dessa justiça. Porque os profetas falaram de Jesus Cristo. A lei apontava para Jesus. E essa justiça de Deus é Jesus Cristo. Receber Jesus Cristo. É você receber Jesus Cristo com a crença correta e a motivação correta. E o que significa isso? Se orgulhar no que Ele fez, no que Ele preparou, no que Ele nos entregou, e não no que nós podemos produzir. Isso é viver a justiça de Deus. Você está entendendo? Tanto o fraco quanto o forte pode se orgulhar em Cristo e vencer. É isso. Tanto o líder como o liderado, o seguidor, ele pode usufruir dos mesmos privilégios, uma vez que ele compreende essa graça extraordinária de Deus. É isso. O vivendo já, a porta está se fechando, e a maioria do povo de Deus não sabe disso. Mas Deus amou esta cidade e levantou esta obra para entregar isso a você, esse conhecimento. Aleluia. Muitos que já têm 20, 30 anos, 40 servindo a Deus, estão nascendo de novo. São novos convertidos, porque estão compreendendo essas verdades hoje. E sabem, estão entendendo que para vencer tem que jogar a velha bagagem da lei. Mistura entre lei e graça. Então ele disse, isto é, versículo 22. Isto é a justiça de Deus
por intermédio da fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus Cristo aqui é o orgulho no que Cristo fez. É eu me revestir de toda a capacidade para vencer principado, potestade, horte espiritual da maldade, demônios, pelo que Cristo fez, e não pelo meu preço, não pelo meu sacrifício. É por isso que eu sou um homem que não sacrifico mais. Eu não sou mais do sacrifício. Eu não sou mais do preço. Eu era o homem do sacrifício. Eu era um homem de... Era em preço mesmo. Aleluia. Hoje eu sou um homem da fé. Hoje eu sou um dos que creem. E me orgulho no que Cristo fez. E luto com serpentes e escorpiões, com principado e potestade. Compro a briga de qualquer um que crê na minha pregação. E saio ileso, porque Deus é comigo. A verdade da sua graça. Eu não tenho medo de demônios, eles têm medo de mim. Porque eles sabem que o conhecimento que eu tenho destrona eles, a mentira deles, o engano deles. Você compreende isso? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, amado. Ele nos libertou de lá, mas para a verdade, onde o diabo não tem mais poder sobre nós e nem nossas circunstâncias, precisamos entender a justiça de Deus e aceitá-la no nosso coração, nos comportando à altura desta prerrogativa dentro de nós, desse privilégio, desse entendimento dentro de nós. Entende isso? É isso que o povo precisa ouvir. Os pastores da atualidade, a maioria, acham que com proibição a igreja vai ser santa. Não vai. Porque a natureza pecaminosa só será sepultada quando a igreja compreender a justiça de Deus e viver por ela. A responsabilidade, o fardo vai sair, vai cair dos seus ombros. O fardo religioso, o fardo da culpa, o fardo do erro, da condenação de Satanás, dizendo que, olha, tu não é qualificado para servir a Deus, tu nunca vai conseguir ir para o céu, tu não é qualificado para ir para o céu, tu já está condenado ao inferno, porque tu não consegue te firmar. Por quê? Porque é pregado um esforço para essa pessoa viver, se apresentar perfeita para Deus, para poder ser salva. Não, é Deus que produzirá essa perfeição em mim, quando eu aceitar a justiça de Deus na minha vida, compreender que antes de eu acertar, eu já sou santo, porque acredito na justiça do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus para todo sempre. Bendito é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, não há distinção, não há diferença. Não há diferença para receber a justiça de Deus. Não importa se é fraco ou se é forte, se é grande ou se é pequeno, se é negro ou é branco, se é brasileiro ou argentino, se é paraense ou amazonense, não tem distinção. Não tem. Você entende isso? Bendito é o Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que ele deu a justiça. Porque não se apresentou um perfeito. O Isaías compreendeu muito bem isso, camarada, olha. E ele disse: as nossas obras de justiça diante de ti são como trapos de imundície. O Isaías estava dizendo: a nossa perfeição, a nossa retidão, o nosso melhor sem a tua justiça é como trapos de imundície.
um absolvente. Você entende isso? O Isaías disse que o melhor do homem, no esforço dele, tentando se apresentar perfeito a Deus, é como isso. Mas ele nos deu a justiça e nos torna alvo como a neve aos seus olhos. Esta é a capacidade para acertar. Essa é a capacidade para vencer a condenação. Sabe por que as pessoas não recebem favor? A grande pedra que está na frente do favor que Deus tem para dar às pessoas é a autocondenação. As pessoas não se sentem aptas, dignas do milagre. Por quê? Porque elas recebem um ensinamento de justiça própria, de esforço humano, que elas têm que se apresentar perfeita a Deus, e elas sabem que não são. Não importa o quanto de preço pague, sabem, nunca se sentirão capazes, nunca se sentirão aptas de que Deus vai responder elas. Nunca. Só a graça traz essa paz de que você é ouvido por Deus e Deus vai te responder. Só a graça, só a justiça de Deus, só Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. É isso. É isso. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, gratuitamente, de graça, é só crer. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, há uma redenção dele. Como sacrifício para a propiciação por meio da fé, como substituto, meu substituto, uma vez que eu tenho fé, uma vez que eu creio na justiça, ele é meu substituto. Pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Essa evidência significa as pessoas vão ver em nós a semelhança com Deus, a semelhança. Aí vamos sair da velha criatura para uma criatura agora que glorifica a Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida daquela mulher, glória a Deus pela vida daquele homem. Eu louvo a Deus por ter conhecido aquele homem, louvo a Deus por ter conhecido aquela mulher. A evidência da sua justiça. Você está entendendo isso? Deus manifestou a evidência da sua justiça, do seu caráter. Porque a justiça de Deus dada a nós é o caráter de Deus em nós. Isso é transformação. Nos fez igual a Ele. Aleluia, aleluia. Um homem justo e verdadeiro é a finalidade que nos tornaremos. Aleluia. Quando uma pessoa compreende essa graça, nunca mais ela é escrava de religião. Essa pessoa está liberta da opinião dos religiosos, da acusação, porque ela sabe que não é um adorno, uma veste que torna ela santa. Ela sabe que é a justiça de Deus que torna ela santa. Você está entendendo isso? Ou você ignora 1 Coríntios 1,30? Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, Jesus Cristo se tornou para nós, sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. É por isso que acima desse versículo 30, você vai ver Paulo convocando o povo. Não foram muitos sábios que Deus chamou, não foram muitos nobres que Deus chamou, não foram muitos ricos que Deus chamou. Pelo contrário, Ele escolheu as coisas loucas, desprezíveis, as que nada são,
para ridicularizar os que pensam que são. Essa é a verdade. Para ridicularizar os que pensam que são alguma coisa. Você está entendendo? O religioso nos tem como pecadores infiéis, mas é por intermédio de nós que o poder de Deus se manifesta. Eles acham que a nossa forma de servir a Deus é errada, mas é por intermédio de nós que a sabedoria de Deus se manifesta, a autoridade de Deus se manifesta, e são ridicularizados pela obra de Deus em nós. Você entende isso? Orgulhando, estou falando de verdades que Deus tem produzido sobre a terra. E você se pergunta: por que comigo não, Senhor? Sabe por que eu sei disso? Porque um dia eu fiz essa oração. Por que comigo não? Eu sou fiel, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu faço isso para ti, faço aquilo. Eu não vou na vida de ninguém, eu vou na minha. Não tenho vergonha de falar isso. Isso glorifica o meu Deus. Mas por que eu vivi assim? Porque eu aprendi assim. Mas um dia Deus disse: corta as cordas desse fardo e joga fora. Mas eu disse: Senhor, joga fora que tu não precisa nada disso. Você me entende? Aleluia. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé. Propiciação é obra que substitui, oferta substituta. Pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, a humanidade tinha que ser destruída, mas Deus manifestou misericórdia. Aí diz: mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Presta atenção. Que vai ser justo e justificador. Se nós manifestarmos fé, nós receberemos a justificador. E se nós recebermos essa justiça, Ele vai ser justo conosco. Ele vai nos dar conforme a nossa fé. Você entende isso? Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Se é Deus que faz a obra em nós. Foi completamente excluído, diz a palavra. Por qual lei? Das obras? Essa lei das obras é a lei lá dos 10 mandamentos, que o homem tinha que ser perfeito. Aí diz: não, ao contrário, eu estou debaixo de uma lei, mas não da lei dos 10 mandamentos, porque essa meu Jesus cumpriu por mim. Entende? Eu estou debaixo da lei da fé nele. Quando eu creio em Jesus, então tudo aquilo que Ele fez na vida terrena se torna a minha conduta também, porque Ele entregou para mim. É por isso que nós somos benditos, porque Jesus cumpriu a lei por mim e por você. É por isso que você não tem que aceitar mais condenação, maldição, miséria sobre a sua vida, a sua casa. Você está entendendo isso? Você tem que se indignar com isso aí, porque isso aí é a maldição da lei. E Jesus cumpriu a lei e deu a você esse mérito. É por isso que somos mais do que vencedores, porque o vencedor é aquele que luta e alcança. O mais que vencedor nem luta, mas ele recebe o prêmio. Tudo nos foi outorgado gratuitamente no amado, tudo. Você entende isso? É por isso que Paulo, ele brada: quem nos condenará? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Foi Deus quem o justificou. Quer dizer, não está vivendo mais numa lei que exigia que ele fosse perfeito. Não,
está vivendo debaixo de uma lei que está perfeito completamente. Mas isso é pela fé. Significa que existe uma dimensão natural e a dimensão do Espírito. A dimensão da fé é a do Espírito. Na dimensão natural você vai ver erro em você. Você vai ver falha em você, mas você não vive nessa dimensão. Você vive na dimensão da fé. E da fé você é justo e perfeito. Ah, pastor, se eu pregar isso, o irmão vai usar isso como desculpa para pecar. A condenação dele é certa, porque ele está pecando consciente. Eu estou falando de falhas. Quem falha é quem tenta acertar em verdade, mas não consegue, porque é incapaz de acertar sempre. Nós somos incapazes de acertar sempre na dimensão natural. Você entende? É por isso que nós temos que viver na dimensão, na mentalidade do Espírito, porque lá nós já somos perfeitos por decretos de Deus. E é aqui que nós vencemos o diabo. O diabo quer lutar com você nessa dimensão natural, na mente natural, do ponto de vista humano. Eu não luto com ele aí, ele me venceria. Eu luto com ele na dimensão do Espírito. Você está entendendo? É isso. Palavra do Senhor.